Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Luísa Saldanha, sou ergonomista e quero convidar vocês agora para a gente falar um pouquinho sobre ergonomia e levantamento e transporte manual de cargas, tá? A movimentação manual de cargas, ela pode acarretar desconforto e risco de lesão caso as condições de atuação não sejam as mais indicadas. Tá? Então, com esse objetivo da gente promover a prevenção, a segurança e preservar a saúde no trabalho, vamos falar um pouquinho sobre orientações ergonômicas e boas práticas que são importantes no nosso dia a dia, tá bom? Uma pergunta bem importante é, será que a gente consegue? A gente conhece, né, os limites do nosso corpo? Que tipo de peso eu posso carregar sem que isso me gere uma lesão? Existe uma forma de manusear uma carga para que ela não gere um desconforto ou não gere uma lesão, né? E aquela pergunta também que é bem interessante, adianta a gente falar sobre cuidados no manuseio e transporte de carga no trabalho, se quando a gente sai do trabalho e a gente vai realizar a mesma atividade, a gente não tem os mesmos cuidados? Afinal de contas, o nosso corpo é um só, dentro e fora do trabalho, tá bem? Primeira dica, planeje a elevação de carga, o transporte manual de cargas antes de realizar. Então se pergunte, onde que eu vou colocar a carga? O local onde eu vou colocar a carga, ele está livre de obstáculos? A carga possui uma boa condição de pega? Eu consigo segurar bem, com estabilidade, a carga? Será necessário ter algum tipo de recurso, um auxílio para poder levantar e transportar aquela carga? Será que se vai levantar a carga, né, com uma outra pessoa, será que as duas pessoas elas sabem como proceder antes de começar a manusear aquela carga? Dica número 2. Durante a elevação, né, da carga, mantenha a carga o mais próximo possível do seu corpo. Quando precisar agachar para pegar um material no chão, deslize a carga para mais próximo de você, flexione os joelhos e mantenha a coluna ereta. Deslize a carga para próximo ao corpo antes de tentar levantar. Lembre-se, a coluna é apenas um elemento de estabilização e não um elemento de articulação do movimento. Por que isso, pessoal? É muito importante, porque a posição neutra da coluna, né, que é ela reta, ela é a posição em que a gente tem o menor nível de tensão sobre o disco intervertebral e os ligamentos, né? É o momento em que está mais equilibrado. Quando a gente faz um movimento de flexão de coluna, né, associado à carga, a gente gera um aumento muito grande de pressão no disco intervertebral e isso pode gerar desconforto e até algum tipo de lesão. Quando a gente está com a carga distante do nosso corpo, né, a gente cria um braço de alavanca muito longo, onde o esforço para tentar elevar aquela carga vai ser maior e esse esforço vai ser todo transferido para a coluna e não para as pernas, onde a gente tem uma condição de maior força para poder realizar o movimento. Então, por favor, pessoal, não faça isso, não deixe o objeto longe de vocês antes de levantá-lo. Aproxime o objeto para perto de vocês para que esse braço de alavanca ele fique mais curto e a carga fique mais relativamente leve e esse esforço seja transferido, seja realizado com as pernas, tá ok? Isso faz com que a carga se torne mais fácil de estabilizar, né? E a gente consiga fazer um movimento com maior segurança, ok? Dica número 3. Vamos pensar na zona de alcance, né? Na distância que o objeto fica da gente e a altura também. Levantando a carga de forma rápida e brusca, a gente pode gerar dores nas costas. E fazer esse levantamento de manual de carga, ele deve ser feito de forma correta e de forma gradativa, um pouco mais suave, tá? Para que a gente evite desconfortos e algum tipo de lesão. Sempre que possível, a carga ela deve ser mantida, você pega, né, numa altura de 75 centímetros do nível do chão. Ao armazenar um material mais pesado, a gente deve certificar de que ele será depositado nessa altura, entre a linha do quadril e a região do peitoral, a região dos nossos ombros, ok? Caso a gente precise colocar um objeto, material, numa parte mais alta, a gente deve utilizar a escada, ok? Observem na foto que
À medida que a gente tem o afastamento da carga, existe também uma condição diferente do nível do peso que a gente pode manusear naquela altura, naquela condição, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com trazer o objeto para mais perto da gente e trabalhar nessa zona de neutralidade, tá ok? Dica número 4, não levantar e transportar mais peso do que aquele que a gente pode facilmente controlar. Há uma diferença entre o que uma pessoa pode levantar e o que pode fazê-lo ou o que pode levantá-lo com segurança. Na dúvida, a gente tem que sempre que estar verificando. Então, não é só levantar o peso, é levantar o peso com segurança. Então, a gente tem que primeiro, se for necessário posicionar a carga, né, com precisão, a gente deve pousá-la primeiro fazendo depois deslizar para a posição desejada. Primeiro a gente coloca na mesa e depois a gente posiciona. A gente não vai colocar direto na posição que precisa, tá? Muitas vezes não vai ser possível isso e ter essa tensão evita algum tipo de desconforto. Dica número 5, evitar movimentos de torções e inclinação lateral das costas, principalmente quando a gente está associado a algum tipo de carga, pessoal. Dica número 6, utilizar os recursos e adaptações que tiverem disponíveis no trabalho, ou a gente pedir auxílio e fazer a distribuição do peso. Muito obrigada, tenham todos uma excelente CIPAT.